Oi, Gabriela. Oi, tá me ouvindo? Tá me escutando? Tô. Não, então, certo. Bom, acho que a gente pode começar, né? Ó, vou apresentar você, né? Uhum. Bom, boa noite, né? Essa é a Gabriela Mara. Ela é engenheira de software sênior na Hotmart, né? Trabalha com desenvolvedor back-end em projetos usando principalmente Java e Kotlin. Né? Ela vai fazer uma palestra sobre desenvolvimento de APIs seguras e resilientes e escaláveis, né? Bom, eu passo a palavra aqui para ela, né? Para ela iniciar aí a sua exposição. Estão conseguindo ver aqui? Sim, Ótimo. Então, meu nome é Gabriela, como já fui apresentado, mas pode me chamar de Gabi. Aqui tá meu e-mail e meu LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida, quiser chamar. Esse QR Code aí também vai para o meu e-mail, para o meu LinkedIn. Eu sou desenvolvedora back-end na Hotmart há 5 anos, então tem um tempinho aí de casa. E eu vou falar um pouco hoje sobre como criar APIs de forma escalável, segura e resiliente. Aqui um pouco da nossa agenda. Vou falar sobre o começo, sobre monolito versus microserviços, a motivação que a gente teve de tornar nossas APIs públicas, um pouco sobre a história do Hotmart Developers, que é a nossa plataforma de APIs públicas. Se você digitar aí no Google Hotmart Developers, é público, então você consegue acessar a nossa documentação. Falar um pouco sobre a arquitetura de APIs, o que a gente usou para tornar essas APIs públicas, e um pouco do fluxo de publicação. Sobre o começo. Quando se trata de criar APIs, eu entendo que é mais fácil a gente começar por aplicações monolíticas, porque não é necessário muito planejamento. Você pode começar e continuar adicionando módulos no código conforme necessário. Porém, chega um momento que essa aplicação ela pode ficar muito complexa e difícil de atualizar ou alterar com o tempo, sendo que uma pequena alteração que alguém fizer numa parte do código nessa aplicação monolítica, ela pode afetar várias funções de software devido a ser fortemente acoplado, né? Além disso, quando desenvolvedores introduzem novas funcionalidades, eles precisam testar tudo novamente, reimplementar, e reimplantar todo o sistema no servidor. Por exemplo, já trabalhei em lugares que o monolito foi crescendo tanto que chegou um ponto que ninguém conseguia implementar testes automatizados. E aí todo mundo tinha medo, ninguém tinha coragem de mexer, porque era uma aplicação que, se você mexia, tinha muita chance de derrubar alguma coisa, porque não tinha como você testar automaticamente, e era muito difícil testar todo o fluxo. Então era algo ali que ninguém mexia, ficava ali, ninguém conseguia evoluir a aplicação. E quando o monolito ele chega a esse ponto, de preferência, né, se a gente conseguir prever antes de chegar desse desastre, né, é uma ótima oportunidade para migrar para sistemas distribuídos. Mas uma arquitetura de microserviços, ela exige muito mais planejamento e design antes de começar do que uma de monolito. Por quê? Porque a gente precisa saber a divisão certa que vai fazer, o que cada microserviço precisa. A gente não tem isso normalmente no começo dos nossos projetos. Muitas vezes, usar microserviços pode ser overengineering,
Por exemplo, no seu trabalho de faculdade, você não precisa fazer em microserviço, a não ser que seja matéria lá de sistemas distribuídos, né? Aí são outros 500. Mas na Hotmart não foi diferente disso. Tudo começou lá com um monolito, que foi crescendo muito e tendo muita. E tem muita parte dele funcionando até hoje. Se bobear, tem código até do cofundador lá da Hotmart em produção rodando. Mas a gente sentiu uma necessidade muito forte de migrar para microserviços quando a empresa foi crescendo. A quantidade de usuários cresceu, tanto de usuário usando o mesmo produto, quanto usuários internos, que eu quero dizer desenvolvedores que estavam mexendo com o produto, e o sistema precisava ser escalável. Ele precisava estar de pé na maior parte do tempo, precisava ser resiliente e seguro. E com isso a gente foi desacoplando partes do monolito aos poucos. Aí a gente foi criando uma API aqui, uma API ali. Quando a gente foi ver, já tinha mais de 2.000 projetos no GitHub. Isso é o que a gente tem hoje. E aí a gente falou, não, temos muito microserviços aqui. E acabou que chegou um projeto para a gente de externalizar nossas APIs. Por quê? A API Economy já é uma realidade. As empresas conseguem vender APIs, conseguem vender o uso dessas APIs, né? Ele agrega muito valor à sua plataforma, permitindo a retenção, a adesão de novos usuários, e tudo se comunica via API. Se você quer pedir um iFood, a comunicação do iFood é feita via API. Se você quer ver um vídeo no YouTube, é via API. Tudo é feito via API. Então, a gente precisa disponibilizar essas APIs dentro da Hotmart para que os creators, né, nossos clientes, eles consigam usar da forma que eles melhor acharem, do jeito que eles quiserem. E aí, um pouco do como a gente fez para externalizar as APIs, já que a gente tinha mais de 2.000 projetos no GitHub. A gente chegou a fazer um benchmark com mais de 15 empresas que tinham também sistemas distribuídos e que tinham uma boa documentação online de APIs. E a gente tirou 5 grandes aprendizados. O primeiro, tem um glossário, introdução e versionamento. Um glossário, porque nem todo mundo que vai ler sua documentação de API tem conhecimento do glossário do seu produto, do, do jeito que vocês conversam dentro da empresa mesmo. Ninguém precisa saber o que é um produto dentro da empresa, o que é uma venda, o que é uma assinatura. A gente precisa deixar isso tudo muito claro na documentação. Introdução e versionamento também. O segundo tem o sandbox. Sandbox é basicamente um ambiente de teste, porque quando a pessoa estiver integrando com a nossa API, ela não precisa chamar o ambiente de produção. Ela não precisa mexer nos dados de produção dela, ela consegue usar esse sandbox, que é um ambiente de teste separado. O terceiro ponto, tenha um suporte ao usuário, porque o usuário ele precisa de atenção, ele precisa ter um e-mail que ele pode enviar, ele precisa ter suporte, que seja Zendesk, que seja fórum, alguma coisa para ele conseguir ter essa comunicação com a sua empresa. O quarto, deixar o desenvolvedor informado. O desenvolvedor que estiver integrando com sua API, ele precisa saber se você vai adicionar um endpoint novo, se você vai mexer em algum endpoint que já existe. E também lembre-se de quem está começando. Tem desenvolvedor que não tem muito contexto de APIs, então ele precisa entrar no nosso sistema, na nossa documentação e conseguir integrar de uma forma fácil. A gente consegue deixar ali para ele exemplos de código, como ele pode fazer isso, deixar bem explicado e exemplificado. E aí a gente chegou nesse ponto aqui. Isso tudo aqui é tipo uma receita de bolo. Como a gente ia fazer o nosso projeto funcionar. O que ele precisaria? Inicialmente tem o core aqui dentro, que é autenticação e autorização. São coisas fundamentais em APIs, porque a gente precisa ter certeza de quem está acessando tem permissão para acessar aquele dado.
que é dono daquele dado, né? Então, tá ali no core, é uma das primeiras coisas que a gente precisava implementar. Ali em cima tem documentação, que é muito importante. Tem gente que fala, vou ficar escrevendo textinho, precisa escrever textinho. Deixar bem explicado. E eu coloquei multilanguage aqui, porque nossa documentação está em português, inglês e espanhol. Sample code é exemplo de código, que eu falei para a gente lembrar de quem está começando, então a gente coloca lá na documentação exemplo de código, seja em Java, C, qualquer linguagem que a gente achar que é mais utilizada, a gente coloca exemplo de código. Sandbox, que é um ambiente de teste que eu comentei. Aí seguindo aqui embaixo. Rate limit, a gente precisa, toda API, eu acho que toda API precisa de ter rate limit, por quê? O que é rate limit, né? É basicamente uma quantidade de requisições que o usuário pode fazer por um determinado período de tempo. Então, nosso rate limit é 500 por minuto. Significa que cada usuário pode fazer 500 requisições por minuto na nossa API. Se ele passar de 500 requisições por minuto, ele vai receber um erro. E aí, ele não vai conseguir fazer mais chamada, vai ficar só batendo e recebendo esse erro. Isso é bom porque a gente evita ataques e evita que vai muita carga para o nosso banco também. Falando um pouco aqui de log, a gente precisa de log tanto para auditoria quanto para monitoramento. Log é uma coisa muito importante também quando a gente fala de APIs. Porque se chegar algum ticket para a gente falando, nossa, meu sistema de integração aqui não está funcionando, não sei o que está acontecendo, a gente consegue pegar no log qual chamada aquele usuário fez, se deu erro, se deu sucesso, qual código de erro pode ter dado, por que pode ter dado aquilo. Com o log a gente consegue simular a requisição também. Então é muito importante. Cache é uma outra coisa muito importante quando se trata de APIs, porque a gente consegue armazenar coisas que são frequentemente pesquisadas, né, em um banco de dados, em uma cache. E aí, quando a pessoa chama o endpoint, se essa coisa estiver na cache, já busca ali perto, muito rápido, mas se não tiver, vai no banco de dados. Isso também evita que muita carga vá para o nosso banco de dados. Então, é bem importante a gente cachear. Falando ali mais sobre monitoramento, que eu já falei que é importante o log, é importante o monitoramento também. A gente consegue monitorar, ver quantas requisições por dia, por semana, por mês a gente tem com erro, qual é maior, o endpoint tem a maior quantidade de erros. A gente consegue monitorar tudo isso. Versionamento, que eu comentei também já, que seria importante. Quando a gente cria um endpoint, a gente cria ele na V1, mas se a gente fizer alguma coisa diferente nele, adicionar um campo novo ou remover algum campo, tiver alguma quebra de contrato, se a gente quer melhorar aquele endpoint, a gente tem que criar uma V2. A gente não pode quebrar o contrato de quem já está usando. Aquela pessoa que está usando a V1 não pode sentir nenhuma diferença. Então a gente tem que usar o versionamento. O próximo é o changelog, que é basicamente um jeito de avisar o usuário que a gente está fazendo mudanças das nossas APIs. No changelog a gente avisa, criamos um campo novo no endpoint tal, ou o endpoint agora ele passa a receber novos filtros, adicionamos novos endpoints, a gente precisa sempre estar em comunicação com os nossos desenvolvedores. Break Change Notification como eu disse, quando a gente gera uma V2 é porque a gente quebrou algum contrato ou porque a gente quer melhorar aquele endpoint, a gente precisa avisar o usuário. Então a gente manda um e-mail para ele, ou avisa, coloca no changelog também, pode ser. E tem também aqui Custom Response. O Customize Response, ele basicamente permitir que o seu usuário consiga filtrar quais campos ele quer receber no response. Por exemplo, eu tenho um endpoint de produto, ele retorna
1000 coisas sobre o produto. Eu não preciso dessas 1000 coisas, eu preciso só do Product ID, o Product Name. Passando isso como filtro no meu endpoint, customizando o response, eu consigo fazer isso. Eu consigo receber só o, o ID e o name que eu preciso. Eu não recebo todas aquelas outras informações, eu não fico trafegando tantos dados desnecessários. Mas isso daqui são aquelas coisinhas não tão necessárias que a gente pode ir implementando com o tempo. O mais necessário está na parte começando lá de cima para baixo. Então, basicamente, isso aqui era uma receita de bolo do nosso projeto. A gente chegou que a gente precisava fazer isso. Mas como que a gente ia fazer isso? E aí veio um pouco sobre a arquitetura. A gente decidiu usar um API Gateway, que basicamente é um proxy, um portal. A gente consegue plugar nele nossos microserviços, por exemplo, Product API, User API. Todas as APIs chamam banco de dados, normalmente. A gente consegue conectar no API Gateway e deixar como se fosse um único host para o usuário, como se fosse uma única porta de entrada para o usuário, para o nosso mundo interno. Porque se a gente fosse compartilhar com o usuário separadamente todas as nossas APIs, seria muito difícil, porque a Product API, ela pode ter sua própria documentação, ela pode ter campos que estejam, sei lá, em Camel Case, mas a User API pode ter campos de retorno que estejam em Snake Case, em português. A Sales API pode ter retorno em inglês. Não teria padronização nenhuma. Com o API Gateway, a gente consegue padronizar isso tudo. Inclusive, algumas vantagens que a gente tem de usar o API Gateway. A autenticação e autorização fica toda no API Gateway. A gente consegue filtrar isso antes de bater nas nossas APIs. Então, se tem alguém chamando sem um token de acesso, já barra ali no API Gateway, barra no portão. Isso não passa para os nossos APIs, então a gente não sofre ataque nesse sentido. Rate limit também, que eu comentei. Se chegou um ponto que o usuário fez mais de 500 chamadas por minuto, ele vai receber um erro, acho que é 429, não tenho certeza, mas ele vai receber um erro do API Gateway. Não vai ser nossas APIs de trás que vão estar retornando esse erro. Elas não vão nem saber que foi feita uma requisição assim que o rate limit estoura. Então, isso evita muita sobrecarga nas nossas APIs. Cache também fica e log fica centralizado no API Gateway. A gente não precisa se preocupar com isso nas APIs, mas é claro que a gente se preocupa também. A gente consegue fazer validações, transformações. Por exemplo, eu comentei que algumas APIs nossas internas estão em português e nosso padrão é em inglês. Nosso padrão também é retornar campos em Snake Case. A maioria das nossas APIs internas estão retornando campos em Camel Case. A gente consegue fazer todos esses de para no API Gateway. Então, é uma grande vitória aqui conseguir usar essa aplicação. A gente chegou a fazer alguns benchmarks também sobre qual usar, se a gente usava o API Gateway da AWS, se a gente usava o Kong. E hoje a gente usa o Kong, que é o nome do nosso API Gateway. Ele tem uma versão Community, que é de graça, free, não precisa pagar. E tem uma versão paga, né? Mas hoje a gente usa a versão que não precisa pagar e isso é muito útil para a gente, porque a gente consegue implementar coisas, plugins que a gente consegue plugar nesse API Gateway. Esses plugins são implementados em Lua. Então, tudo isso aqui que eu comentei, essa autenticação, rate limit, cache, é como se fosse bloquinhos de Lego que eu vou montando dentro da API Gateway e eu consigo colocar essas funcionalidades nele baseando em plugins. E esses plugins são implementados em Lua. Sobre nossas APIs internas. São APIs exclusivas, a gente
como a gente trabalha com microserviço, a gente tem escopos bem definidos, né? Tem uma API de produto que vai ter lá o CRUD de produto, tem uma API de vendas que vai ter o CRUD de vendas, tem uma API de assinaturas que vai ter o CRUD de assinaturas. Cada uma dessas APIs tem seu próprio cache, tem seu próprio auto-scaling, seja horizontal ou vertical. A gente trabalha com Kubernetes hoje. Então, essas coisas são automatizadas pelo Kubernetes. A gente consegue colocar o auto-scaling se, por exemplo, a gente tem APIs de venda. Ela é muito mais importante do que uma API de produto, por exemplo, porque venda envolve dinheiro, a gente precisa vender. Então, se tiver uma sobrecarga muito grande nessa API, o auto-scaling vai automaticamente aumentar a quantidade de pod que aquela API tem. Então, a gente coloca lá, o mínimo é 3, mas pode aumentar até 18, dependendo da situação. Se a memória bater tal coisa, ou se a CPU bater tal coisa, a gente faz o auto-scaling automaticamente. Sobre armazenamento. Considere o fluxo assíncrono ou síncrono. A gente tem endpoint que tem pessoas que querem buscar uma quantidade de dados muito grande. A gente indica que isso seja feito assíncrono, porque não sobrecarrega nosso banco de dados. Mas se for uma quantidade de dados pequena, isso pode ser síncrono, não tem problema. Podemos adotar também diferentes tipos de estratégias de armazenamento, usando bases relacionais, réplicas de leitura, uso de CDC, NoSQL, usando bancos ali orientados a documentos, banco colunar. Depende muito da arquitetura e do uso. O API Gateway, ele permite que a gente faça conexão com determinados bancos que a gente quiser. E aí, falar um pouco sobre o fluxo de publicação de uma API. Primeiro tem a concepção. A gente fala, nossa, a gente tem que criar uma API, um microserviço. O que que a gente vai fazer? Primeiro a gente anota tudo que a gente precisa. A gente tem PM, tem design, a gente tem todas essas funcionalidades que nossa API vai precisar, nosso microserviço vai precisar. E aí a gente parte para o desenho, né? Aí a gente desenha a arquitetura, tem tudo isso em mente e parte para o desenvolvimento. Aí sim, depois de ter o desenho, depois de ter a concepção, a gente decide qual linguagem vai usar, qual banco de dados vai usar. Isso não é feito no começo. A gente define tudo com base no desenho e arquitetura. Então, hoje, por exemplo, na Hotmart, a maioria dos microserviços estão em Java ou Kotlin, mas eu já trabalhei em projetos que tinham Golang, em Lua, inclusive, também. Depende muito, cada time pode escolher a linguagem que quer trabalhar. Isso é muito livre lá dentro da Hotmart. A gente tem liberdade para escolher, dependendo do desenho da arquitetura, tudo que a arquitetura pedir, a gente consegue fazer. Inclusive, a gente tem lá um dos mantras a gente não deixe a experiência limitar a criatividade. Então, mesmo que a gente não conhecia, quando a gente começou a implementar esse API Gateway, a gente não conhecia Lua, ninguém do time conhecia Lua. Mas a gente decidiu que ia ser ele e a gente fez acontecer. A gente estudou, fazia grupo de estudos e deu tudo certo. Depois a gente parte para a parte de integridade. A gente vai validar os dados que essa API ela retorna. E aí também vem na parte de validação, se está tudo certo, se está batendo com os dados de outras fontes de dados da empresa, se tem algum relatório da empresa que retorna o dado que minha API está retornando. Eles estão corretos? Estão batendo?
Depois disso, né, depois da validação de integridade, vem o monitoramento, que aí nossa aplicação já está em produção, a gente precisa monitorar, a gente precisa ver quantidade de erros, a gente precisa ver se a CPU tá boa, né, se não tá batendo 100%, se a memória também tá boa, memória dos pods. Isso tudo a gente consegue em monitoramento. A gente usa hoje New Relic para monitorar, a gente usa Grafana, a gente usa Prometheus, a gente usa. O que mais? Acho que é isso de monitoramento que a gente usa. A maioria dos gráficos a gente consegue fazer pelo Grafana e acompanhar pelo New Relic. E basicamente é isso, galera, que eu queria falar para vocês. Aí eu não sei como funcionam as dúvidas. Está mutado, Pedro. Não sei se você está falando. Bom, oi. Oi. Então, abrindo aqui para perguntas, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode colocar aqui no chat que eu repasso para ela, ou se quiser também. É, voltando aqui naquele processo que você colocou ali, esse, quais são, assim, né, os desafios que você enfrenta nessas etapas aqui? Tem as etapas do fluxo de publicação seu aqui? Tem, né? Você tem A gente, aham. concepção, desenho, A gente né? tem muitos desafios. A gente tem problema para as pessoas aderirem a esse fluxo, porque é um fluxo complexo. A arquitetura que a gente tem hoje lá dentro, ela precisa, para publicar um endpoint, além de ter lá o código feito, ter o microserviço, para publicar no API Gateway é um pouco complexo. A gente tem que usar arquivos YAML, é arquivo que depende muito de indentação, então as pessoas têm probleminhas para subir esses arquivos. Mas na parte ali de desenho, também tem problemas de. A gente enfrenta muitos desafios, às vezes, de definir a arquitetura mesmo, qual vai ser a melhor arquitetura. A gente faz muito estudo com base nisso. Na parte de desenvolvimento, tem as partes que eu comentei de ser difícil, é, não difícil, mas é trabalhoso publicar um endpoint no API Gateway. Na parte de integridade e validação ali, eu tenho muita dificuldade de saber qual é a fonte de dados de determinadas coisas. Por exemplo, lá dentro da Hotmart, a gente tem muitos relatórios. A gente tem relatório que não tem dono, por exemplo. Não tem time cuidando daquele relatório. É um relatório que foi feito há muito tempo atrás. A gente tem que achar qual é a fonte de dado, de onde ele está buscando, porque nem sempre é o mesmo banco de dados que a gente usa. Às vezes, os microserviços eles usam banco de dados diferentes. A gente tem um banco de dados central, mas nem sempre é ele, né, que é a fonte de dados. Então, ali para validação, eu acho complexo. O monitoramento eu gosto muito de fazer monitoramento, eu não vejo muita dificuldade ali, não. Eu acho tranquila. Menos quando vem uma parte de ticket, que aí é um ticket de problema de usuário, a gente tem que ir escavando mesmo o monitoramento, escavando o log para tentar encontrar a solução do problema. Mas eu acho que é basicamente isso. Hum.
certo. Tem uma pergunta aqui do Júlio César Vieira Santos. Em que momento um monolito precisa ser quebrado em microserviços? Vocês têm algum padrão para saber isso? Essa pergunta aí é de milhões, né? Que todo mundo quer saber. Quando quebrar? Não tem uma resposta assim, de cabeça, não. Hoje a gente não faz mais monolito na Hotmart. A gente sempre faz microserviços. O monolito que tá lá é o que estava desde o começo. A gente tenta até hoje desacoplar coisa dele. Tem coisa que tá nele até hoje. Mas na minha cabeça é quando tem muitos devs utilizando já. Porque quando mais de um dev começa a usar o, micro, o monolito, às vezes fica difícil de testar, ou as pessoas querem subir tudo ao mesmo tempo. Tem muita gente implementando, mexendo no mesmo código ao mesmo tempo. Eu acho isso muito complexo. Então depende muito da quantidade de dev que está mexendo naquele projeto ao mesmo tempo. E eu acho que é isso. Não tem muito uma fórmula, não. Vai mais de feeling mesmo. Ok. Outra pergunta do Rômulo Gonçalves Medeiros. O que vocês usam atualmente para gerar documentação dessas APIs? Hoje, a gente usa OpenAPI para gerar documentação automatizada. Mas essa documentação a gente não usa no, na nossa plataforma, por exemplo, no Hotmart Developers, que é a nossa plataforma de externalizar APIs. Por quê? Porque a gente quis que fosse muito específico, muito detalhado. Então, a gente faz esse processo manual de documentar as APIs que a gente quer externalizar. Mas nossos microserviços internos, eles são documentados via OpenAPI mesmo, que é muito mais prático. Ok. Ele fez mais uma pergunta. As APIs, né, as APIs, né, passam por algum tipo de teste de segurança, por exemplo, aplicações que escaneiam endpoints? Sim, a gente tem isso, a gente tem time de segurança na Hotmart. Então, a gente faz teste de carga, a gente faz vários tipos de teste na aplicação primeiro, mas mesmo assim, acontece muito de da gente estar lá vendo o log e ver gente tentando acessar banco de dados, tentando acessar o código via endpoint, só que por a gente usar o API Gateway, as pessoas não conseguem ter acesso a isso, porque só os endpoints que estão listados no API Gateway que podem ser acessados. Então, eles não conseguem acessar qualquer coisa, tentar fazer um scan de algum jeito, eles não vão conseguir acessar. Então, o API Gateway, ele faz essa parte de segurança aí pra gente também. Certo. Gente, mais alguma pergunta? Vocês trabalham com ferramentas, na nuvem lá? Ah, A gente trabalha com AWS hoje. Então, tudo que a gente mexe lá, basicamente, é AWS. A gente usa lambdas da AWS, a gente usa é, banco de dados, tudo da AWS. vocês usam a nuvem da AWS hoje. Isso. O Rômulo fez mais uma pergunta. Como é feito o suporte aos clientes que consomem essas APIs? Tem um time para isso? Os devs dão suporte? Tem time de suporte na Hotmart, mas tem muita coisa que eles conseguem responder. Mas tem coisa que é muito técnica e eles não conseguem.
Então, isso vem para nosso time de suporte, ó, vem para nosso time de desenvolvedores. E aí, por exemplo, cada time escolhe o jeito que vai lidar com os seus tickets de suporte. A gente, por exemplo, toda semana tem uma pessoa que fica no suporte. E aí essa pessoa fica respondendo os tickets de usuários que chegam. Muitas vezes esses tickets são bem técnicos e demora muito para análise. É por isso que os logs são tão importantes. Mas sim, tem time responsável por tickets, mas também esses tickets chegam para a gente. Certo. É, mudando um pouco né, de assunto, tem muitas mulheres trabalhando lá no Hotmart? Tem, até que sim. Tem? Sim. Lá eles têm É. projetos para isso, para trazer mais mulheres, mas a diferença é muito grande ainda com relação ao O time número de masculino. homens? Uhum. É. É. Mas tem muitas mulheres trabalhando lá. E tem mulheres trabalhando em desenvolvimento? Sim, sim, sim. É. A gente sempre se apoia, inclusive. Esses dias eu mandei mensagem perguntando se eu podia subir uma coisa para produção, aí era uma mulher. Aí ela falou, ficou toda feliz, falou assim: "Nossa, que legal ver uma mulher desenvolvedora e tal. Bora". Aí a gente normalmente se apoia, a gente tem grupos de afinidade, assim, lá na Hotmart tem grupos só de mulheres para a gente conversar sobre tudo, e tem grupo separado para LGBT também, grupo para PCD, a gente tem vários grupos lá de afinidades, assim. É aí que vem essa questão do espírito de equipe? Sim, que lá a cultura lá é muito forte de ajudar as pessoas, de tentar fazer o melhor. Então a gente tem lá o importe, se é muito importante. A gente fala sobre o love lá na empresa também, que é muito importante. Beleza, todo dia. É, lá vocês trabalham com quais linguagens de programação? Você falou de Java e Kotlin. É, a maioria dos projetos estão em Java e em Kotlin no back-end, pelo menos. Eu não sei nada de front-end, gente, me desculpe, mas eu sei que tem lá os React, tem os trem lá de front-end, mas como eu sou back-end, somente back-end, posso falar dos meus projetos. A gente também já teve projeto em Go, tem os plugins do API Gateway em Lua. é, Depende muito de Lua. cada time. O time escolhe, a gente tem muita liberdade para escolher quais linguagens usar. A linguagem e a tecnologia? Uhum. Vocês podem escolher qualquer tecnologia também. Qualquer tecnologia que a gente quiser. A gente estava fazendo um projeto, a gente viu lá arquitetura hexagonal, falou, nossa, que maneira arquitetura hexagonal, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ninguém conhecia nada de arquitetura hexagonal, foi fazer um projeto do zero e a gente aproveita para aprender algo novo todo dia, que eu vi no chat aí que mandaram, estão sabendo. Uhum. Também é um dos nossos mantras, É. aprender algo novo todo dia. Entendi. É, o... Bom, né, para uma pessoa que queira trabalhar lá no Hotmart, né? Como é que ele se prepara para, né? O que que ele precisaria saber, né, para ter uma chance lá? Seria legal saber pelo menos Java ou Kotlin, mas não é necessário assim. Você precisa saber uma linguagem, porque a gente tem muito em mente que a ferramenta não importa, o que importa é você ter essa lógica de programação forte, né?
Então, também a gente trabalha com GitHub, seria importante saber sobre Git, sobre um pouco sobre a AWS, saber sobre testes automatizados, porque a gente tem essa cultura de testes muito forte. Tudo que a gente sobe hoje, a gente sobe com teste automatizado. Documentação também seria importante. Saber sobre sistemas distribuídos, porque a gente trabalha somente com os microserviços e, igual eu falei, tem mais de 2.000 projetos no GitHub. E eu acho que é isso. Certo. O Rômulo fez mais uma pergunta aqui. Ele gostaria de saber um pouco mais sobre o gateway que vocês usam. Vocês usam os SOO Kong ou também usam serviços AWS quando optam por gateways AWS ou o Kong? Quais são os critérios? Então, a gente fez um benchmark na época, a gente escolheu o Kong porque ele era bem usado, tipo, por Netflix, pelo iFood, eles usavam isso na época. E não tinha custo, né? É uma parte importante, o custo do API Gateway da AWS é grande. O Kong, ele não tinha custo, apesar dele ter a versão dele que é paga, a versão que não tem custo era muito útil para a gente conseguia mesmo implementar os plugins que a gente precisaria. Então, foi basicamente essas decisões que a gente precisou tomar. Mas a gente tem projeto que usa o API Gateway da AWS, porque são, sei lá, projetos mais simples ou projetos que já estão, que têm arquitetura muito integrada com a AWS. É mais fácil já plugar lá o gateway da AWS na arquitetura do que colocar uma coisa completamente diferente ali, que estaria, por exemplo, fora da arquitetura da AWS, que é o Kong. Então, depende muito da decisão que a gente for tomar de arquitetura mesmo. Certo. O Alonso de Oliveira Júnior está perguntando: quais ferramentas vocês utilizam para a criação de testes automatizados dos back-ends? Nossa, a pergunta é muito difícil. A gente usa tudo, cara. Todas as. Também é muito específico, né? A gente pode usar qualquer lib que a gente quiser. No Java, nenhuma me vem em mente agora, só porque eu tô falando com vocês, mas a gente pode escolher, pode usar qualquer uma, a gente pode de Kotlin também. É, não importa, pode ser qualquer uma lib que a gente quiser usar. Não tem uma assim obrigatório, não. Mas para, por exemplo, teste de carga, a gente já usou Vegeta para fazer o Vegeta Ataque e alguma dessas ferramentas que ajudam a gente mesmo a fazer um teste de carga. Mas testes automatizados pode ser qualquer lib. Certo. É, você falou de microserviços, né? Vocês trabalham com servlet lá, né? Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ah, não sei muito o que falar. O que que você gostaria de saber? Então, como que vocês usam servlet lá? Para tudo, né? Pra tudo, é. Essa é uma coisa muito, assim, pra tudo que a gente usa, é muito integrado lá. Certo. O Alonso falou que em relação a testes de integração E2E. Ah, tá. Teste de integração. é, A gente faz automatizado também. A gente. Também depende muito. Tem muitas libs que ajudam a gente a fazer esses testes de integração e end-to-end. A gente faz tudo automatizado mesmo. Agora mesmo não me vem em cabeça nenhuma lib que a gente usa lá, cara. Mas tem muitas.
mas é tudo automatizado. Aí a gente enfrenta alguns probleminhas na hora de fazer, por exemplo, um teste end-to-end ou um teste de integração. Por exemplo, na hora de a gente precisa fazer geração de token, às vezes esse token expira. Aí a gente tem esses pequenos problemas na hora de fazer um teste de integração. Certo. Bom, gente, mais alguma pergunta? Aí? Bom, lá no, né, a questão de segurança, né, você falou que tem uma equipe específica, né? Uhum. Quando a E gente tem você, dúvida de alguma coisa também, a gente chama essa equipe, por exemplo, eu estava com dúvida se outro dia se expor esse tipo de dado específico era algum problema para LGPD. A gente tem um time que cuida disso, por exemplo. Então a gente pode chamar eles para tirar dúvida sempre que a gente tiver, mas é bem importante a gente ter consciência do que a gente sobe para produção, porque não vai chegar alguém e falar assim, ah, você está fazendo coisa errada. A gente tem que ter essa noção e buscar ajuda quando a gente não sabe, muitas vezes, sobre segurança. entendi. E são vocês também que lidam com os containers? A gente tem um time de DevOps. Então, o time de DevOps cuida dessa parte, mas a gente tem uma cultura de DevOps com os devs mesmo, que na maioria das vezes a gente consegue fazer as coisas que a gente precisa. E é meio difícil a gente precisar mesmo de suporte de DevOps, mas a gente tem um time de DevOps que ajuda a gente nisso. Uhum. É, porque você falou que a escalabilidade é feita com o Kubernetes, né? Isso. Então, aí você usa os containers para fazer essa escalabilidade, né? Uhum. Então, O usando o Kubernetes faz isso Kubernetes. pra gente. Isso. É. Bom, eu acho que é isso então, né? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar então. Muito obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa aí, ter falado muito rápido, ter tacado muito conteúdo na cara de vocês, mas era importante. É. Bom, Gabriela, muito obrigado aí, né, pela apresentação, né? É, foi muito, foi muito rico aí a sua apresentação. Gostei bastante do que foi apresentado aí, né? Você falando dessas APIs. É, foi bem interessante conhecer o dia a dia lá dentro do Hotmart, né? As dificuldades, né, do desenvolvimento assim, é, num nível onde você tem escalabilidade muito grande, né? Como você trabalha aí, né? E Uhum. ver, né, uma desenvolvedora, né, uma mulher desenvolvedora, né? E em algumas coisas, às vezes é difícil encontrar mulheres desenvolvedoras. Então, parabéns aí pelo, pela trajetória aí de sucesso aí. Tô aqui, inclusive, para incentivar mais mulheres a Isso, irem pro vamos curso, lá, ué. porque eu É, odeio ué. fazer palestra, tá? Mas eu me esforço, porque se alguma mulher vê uma mulher no meio, fica um pouco mais tranquila, né? Então aí eu tô me esforçando. Isso, vamos ver se as mulheres aí do curso animam, né? A se tornarem mais desenvolvedoras também, quem sabe, né? Bora, galera, mulheres. Ué. Vamos lá, ó.
Quem sabe a gente consegue mais mulheres lá pra ir trabalhar lá no Hotmart. É, ué. É, pode ser uma possibilidade, ó. Bom, gente, então vou encerrar aqui a transmissão e, mais uma vez, agradecer aí a apresentação da Gabriela. Vou encerrar e depois eu retomo lá para a gente continuar com a aula, beleza? Boa noite, né, a todos aí e até daqui a pouco. Boa noite, galera.